Você acha que julho é o fim da linha para o jardineiro? Que o mais interessante já foi plantado na primavera? Muitos jardineiros pensam que no meio do verão não há mais nada para fazer na horta, a não ser regar e esperar a colheita. Mas e se eu te dissesse que julho é uma excelente época para começar tudo de novo e conseguir uma segunda, ou até mesmo uma terceira colheita? Neste vídeo, vamos ver quais vegetais você pode plantar sem medo em julho. E eu vou te mostrar como fazer isso, para que no outono você esteja colhendo vegetais frescos, enquanto seus vizinhos já terminaram a temporada. Tradicionalmente, costumamos planejar a horta na primavera, quando tudo desperta. Plantamos batatas, cenouras, cebolas, repolho, tudo que leva tempo para crescer e precisa de muito calor no início. Mas o verão é longo. A terra está bem aquecida, o dia ainda é bastante longo e a umidade, com a rega certa, é suficiente. Estas são condições ideais para quem cresce rápido e não teme o calor do verão. É em julho que a porta se abre para uma segunda onda de plantios. É uma chance de corrigir erros da primavera ou simplesmente prolongar o prazer de ter vegetais frescos da sua horta. E aqui está nosso primeiro herói, pronto para se instalar nos seus canteiros bem no meio do verão. É ele, claro, o rabanete. Muitos o consideram exclusivamente uma cultura de primavera, mas ele se sente perfeitamente bem em julho também. Sua principal superpotência? A velocidade. O rabanete é um verdadeiro velocista entre os vegetais. Imagine só, do momento em que você planta a semente na terra até você colher o primeiro tubérculo crocante, passam apenas 3 a 4 semanas. Isso é incrivelmente rápido. Plantar rabanete em julho é a maneira mais simples de ter uma colheita de vegetais frescos já no final de agosto. Você não terá que esperar muito. A terra em julho já está bem aquecida, o que favorece a rápida germinação das sementes e o crescimento ativo. A condição principal para o sucesso do rabanete no verão é a rega regular e suficiente. Ele ama a umidade. Se o rabanete não recebe água suficiente, especialmente nos dias quentes, os tubérculos podem ficar duros, amargos ou até mesmo espigar, ou seja, começar a florescer, pulando a fase de formação da raiz saborosa. Por isso, fique de olho na umidade do solo. Para o plantio de julho, escolha variedades de ciclo curto. Há muitas hoje em dia. Existem rabanetes redondos, alongados, vermelhos, cor-de-rosa, brancos, até roxos. Todos eles crescem rapidamente. O rabanete não exige um solo especial. O importante é que seja fofo o suficiente e bem drenado. Você pode semeá-lo diretamente no solo. Ele é ótimo para plantios consorciados. Pode ser semeado entre as fileiras de culturas que crescem mais lentamente e que ainda não ocuparam todo o espaço. Enquanto elas crescem, o rabanete já terá produzido e liberado o lugar. Rabanete fresco e suculento direto da horta é um excelente complemento para saladas de verão ou simplesmente um lanche saudável. Mas o rabanete não é o único vegetal pronto para começar no verão. Há muitas outras opções para seus canteiros em julho. Vamos passar para o próximo grupo de vegetais que são ideais para plantar em julho. E aqui temos algumas opções interessantes. Vamos falar sobre as leguminosas, em particular, sobre o feijão vagem. Ao contrário do feijão vagem trepador, que demora mais para crescer e precisa de suportes, o feijão vagem tipo moita é mais compacto e precoce. O feijão vagem tipo moita geralmente está pronto para colheita em 50 a 60 dias após a semeadura. Isso significa que, plantando em meados de julho, você terá bastante tempo para colher vagens frescas antes que as primeiras geadas cheguem. O feijão adora calor, e o solo aquecido de julho é perfeito para ele. Não ocupa muito espaço no canteiro, o que o torna uma ótima opção para hortas pequenas ou plantado entre outras culturas. As vagens frescas são um excelente acompanhamento e um ótimo ingrediente para sopas ou saladas. E o melhor de tudo, é uma colheita própria, da sua própria horta. Mas calma, tem mais. É possível plantar cenoura e beterraba em julho? Muitos podem se surpreender, mas sim, é totalmente possível.
A única condição é escolher os cultivares adequados. Para o plantio em julho, opte exclusivamente por cultivares precoces de cenoura e beterraba. Procure nas embalagens a informação sobre o ciclo de maturação. Ele deve ser o mais curto possível. Esses cultivares conseguirão formar as raízes até o fim da estação. Claro, talvez não fiquem tão grandes quanto as que foram plantadas na primavera, mas serão jovens, suculentas e muito saborosas. Isso é especialmente interessante para quem adora beterrabas jovens, com as folhas ou cenouras novinhas e tenras para saladas. O plantio em julho, aliás, permite obter justamente esse tipo de colheita. A beterraba, por sinal, é bastante resistente a geadas leves de outono, o que lhe dá um pouco mais de tempo para crescer. Outro vegetal interessante para considerar plantar em julho é o couve-rábano. É uma variedade de couve, mas o que se consome não é a cabeça, e sim o caule espessado que cresce acima do solo, parecido com um nabo. O couve-rábano cresce relativamente rápido, e não é tão exigente quanto a sua irmã couve branca. Ele consegue formar o caule suculento e crocante em um período relativamente curto. O couve-rábano pode ser consumido fresco em saladas ou usado em sopas e guisados. É um vegetal interessante que pode diversificar a sua mesa no outono. Como vê, julho não significa o fim dos trabalhos na horta. Pelo contrário, é uma excelente época para dar um segundo fôlego aos seus canteiros. Mas ainda há mais um vegetal popular que talvez surpreenda por estar nesta lista de plantios de julho. E agora chegamos ao ponto mais controverso, mas tão convidativo, da nossa lista de julho. É possível plantar pepinos em julho? À primeira vista, parece que pepinos são coisa de verão, que precisam de muito calor. E sim, plantar pepinos no meio do verão é um pequeno risco. Mas é um risco que vale a pena, especialmente se você ama pepinos frescos. Para o plantio de julho, você só precisa escolher variedades de pepinos de maturação rápida e partenocárpicas, que não precisam de polinização, adequadas para canteiros ao ar livre ou estufa. Quanto menor o ciclo de maturação, maiores são suas chances. Procure variedades onde os primeiros frutos aparecem já em 35 a 45 dias após a germinação das sementes. Isso é muito rápido, porque isso é possível. Em julho, o solo e o ar estão no auge do aquecimento, o que acelera o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Se você mora em uma região com um setembro quente e longo, a colheita com certeza vai dar tempo de amadurecer. E se na sua região o outono chega mais cedo, você pode plantar os pepinos em estufa ou prever a possibilidade de uma cobertura leve para os primeiros frios no final de agosto ou início de setembro. Por exemplo, usar um tecido não tecido, TNT. O principal para os pepinos plantados em julho é calor, sol e, claro, rega abundante. No calor, os pepinos consomem muita água. Não deixe o solo secar demais, senão os frutos ficarão amargos ou nem vão se desenvolver. Prepare o canteiro, adube bem com composto, pois os pepinos adoram solo fértil. Semeie as sementes diretamente no canteiro ou use mudas pequenas. Imagine só, em setembro, quando a maioria dos jardineiros já encerrou a temporada de pepinos, você vai até o canteiro e colhe seus pepinos fresquinhos, crocantes. Isso não é um milagre? Sim, exige um pouco mais de atenção e talvez um pouco de sorte com o clima, mas colher pepinos frescos no outono é simplesmente fantástico. Esse pequeno experimento pode render frutos muito saborosos. Então, vimos algumas ótimas opções para quem quer continuar ou começar a temporada na horta em julho. Mas para que tudo dê certo, é preciso saber alguns segredos importantes. Mas por que, se é algo tão simples, muitos pensam que julho já é o fim da temporada de plantio? Qual é o grande segredo do sucesso dessas hortas de verão? A resposta é simples e surpreendente ao mesmo tempo. Não é só sobre as próprias hortaliças que crescem rápido. O principal são as condições que o próprio verão oferece. Em julho, a terra já está perfeitamente aquecida em profundidade. Isso significa que as sementes germinam mais rápido
e as raízes das plantas se desenvolvem com mais vigor. Além disso, o dia ainda é longo o suficiente, o que fornece às plantas muita energia para crescer. São condições completamente diferentes da primavera, quando o solo ainda está frio. Portanto, o ponto-chave, aquele segredo que mencionei, é escolher as variedades certas. Como já disse, procure nos pacotinhos as indicações precoce, extra precoce, ultra precoce. Olhe o número de dias até a colheita. Para o plantio de julho, precisamos de hortaliças que completem todo o seu ciclo de vida em no máximo 40 a 70 dias, dependendo da sua região e de quando costumam chegar as primeiras geadas de outono. São exatamente essas variedades que conseguem dar uma colheita farta, mesmo plantadas no meio do verão. O segundo segredo, não menos importante, é a umidade. No verão, costuma ser quente e seco. A rega regular e abundante é sua melhor amiga nos plantios de julho. Não deixe o solo secar. Terra seca é o principal inimigo do crescimento rápido e de uma boa colheita para a maioria das culturas de verão. Isso é especialmente crítico para rabanete, alface e espinafre, que precisam de umidade constante para formar folhas e raízes tenras sem amargor. O terceiro ponto é a preparação do solo. Embora a terra esteja aquecida, ela pode estar compactada após os plantios da primavera ou seca. Antes de semear, é fundamental afofar bem o canteiro e regar generosamente. Você pode adicionar um pouco de composto para garantir um bom arranque às plantas jovens. E aqui está o mais incrível. Ao plantar essas hortaliças em julho, você colhe produtos frescos, numa época em que a maioria dos seus vizinhos já tem a horta vazia ou só restam culturas de ciclo longo. Você prolonga sua temporada de horta, ganha uma segunda onda de vitaminas e desfruta do sabor das hortaliças recém-colhidas diretamente do seu jardim, enquanto outros já estão comprando no supermercado. Isso é a verdadeira mágica do meio do verão. Mas por que será que muita gente pensa que julho já é tarde? O segredo principal para o sucesso nesta época não é apenas escolher as culturas certas, mas também preparar bem o solo e regar regularmente. A terra no verão pode estar seca, por isso, molhe bem o canteiro antes de semear. E mantenha a terra sempre úmida depois. O segundo ponto importante é a escolha das variedades. Procure nas embalagens indicações como precoce, rápido ou informação sobre o tempo de maturação em dias. Quanto menos dias, maiores as chances de sucesso com a plantação de julho. Então, se pensava que a sua época de horta estava a chegar ao fim, aqui fica uma surpresa agradável. Julho é tempo de novas oportunidades para ter legumes frescos. Obrigado por assistir a este vídeo até ao fim. Espero que o vídeo o tenha inspirado a fazer novas sementeiras. Se gostou, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal para não perder os novos vídeos úteis. E agora, conte nos comentários que hortícolas já plantou em julho ou o que planeia plantar depois deste vídeo. Partilhe a sua experiência.